Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Talvez era lá pelo anoitecer que aquela mulher percebeu que tinha perdido uma daquelas dracmas. Nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer. Ela acendeu uma vela para iluminar a escuridão, para que ela a visse. Only believe, only believe, all things are possible, only believe, only believe, only believe, all things are possible, only believe. Ó irmão, se há uma hora que necessitamos acender a vela, é esta. Estamos vivendo, ouvintes, momentos de uma chamada. A trombeta está soando, é o alarido de Deus.
chamando os eleitos para subirem. A mensagem é aos santos que estão em tal e em tal lugar. A mensagem é a carta do Senhor Jesus Cristo, ensinando como um verdadeiro mapa a hora, o caminho. A hora é que se chama já, o dia se chama hoje, para o arrebatamento. Agora, o homem sem Deus não tem como entender isso. Não tem como entender o toque. Se não conhece o zunido da corneta, como vai atender a chamada? O homem sem Deus não entende nada, por isso é um pobre coitado. O homem sem Deus. Sem Deus é alma em tormento, é alma sem paz. É como um perdido nas ondas revoltas de um furioso mar. O homem sem Deus é alma insegura que não se refaz, como a folha murcha que caiu no ramo e não pode voltar. O homem sem Deus é alma em tristeza, caminhando sozinho. Embora lutando, sempre é derrotado, não vence jamais. É um barco sem leme, perdido sem rumo, bem longe do cais. Mas quando esse homem olhar para Jesus e compreender que Cristo é o caminho de paz, segurança e que alegra ao viver, então passará a ter alegria nos caminhos seus, porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus. Porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus. Ouvintes amados, Jesus Cristo usou parábolas, metáforas, para falar das coisas tão simples, porém tão profundas, tão significativas para a sua igreja. Ele chegou a dizer: a vós vos é dado conhecer o reino de Deus, conhecer estas coisas, conhecer estas parábolas, mas a eles não. Isto, você pergunta, Deus faz acepção de pessoas? São Paulo diz não. Ele, pela sua soberania, tem compaixão de quem ele tem compaixão. Tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Agora, a hora em que estamos vivendo não é outra senão para nós que estamos debaixo da misericórdia sabermos valorizar esta misericórdia, porque a tendência é acostumar, é se esquecer dos benefícios que ele fez por nós. Como Davi disse: bendize minha alma, bendize o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, pois é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem te redime do mal. Ora, Davi está deixando uma recomendação fundamental para nós, não é para o mundo.
E não vamos esquecer, não vamos sentir cansativos em repetirmos as mesmas coisas, porque isto é segurança para nós. A mensagem nesta hora é para os santos, é para os eleitos, porque a hora é de arrebatamento, a hora é a terceira fase do parto. Foi água, foi sangue, mas agora é a manifestação do Filho. Isto deve ser comparado com sua revelação, checado com a revelação que você tem acerca da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, da mensagem revelada. Na parábola das dracmas perdidas, Jesus diz: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, que já achei a dracma perdida. Assim vos digo que é a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, ouvintes, amados de Jesus Cristo, ela sabia o que significava o esposo chegar e encontrá-la sem aquela dracma. Aquela dracma ou aquelas dracmas, cada uma delas tinha o significado de uma virtude da mulher. Quantas virtudes tem a mulher hoje? Tem 10 virtudes? Tem 10 dracmas? Ela tem uma aliança que significa tudo. O que compreende uma mulher, uma mãe, uma esposa, uma virgem, uma igreja. É uma aliança que não tem princípio e que não tem fim. Mas que virtudes esta aliança está representando? Que virtudes esta aliança ou estas dracmas estão representando para a maioria dos grupos da mensagem? Porque é a hora de varrer a casa. É de buscar com diligência, com desespero, até achar aquilo que já foi dado, aquilo já foi entregue, mas se perde pelo costume, pelos hábitos, pelos companheirismos, pelas más conversações, pela difamação, pela maledicência, pelas interpretações dos selos, dos trovões, das mensagens. Tudo isso compreende dracma perdida. O desespero aqui não estava para ganhar, para receber uma dracma, mas para encontrar a dracma que já havia sido recebida, que já estivera com ela, que fora a sua confiança, o seu descanso junto ao seu esposo. E o profeta de Deus, pregando a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo, ele diz: ela acendeu uma vela para iluminar a escuridão, para que ela pudesse ver. Irmão, cada velinha aqui dentro deve estar acesa hoje à noite. A escuridão tem tomado conta da terra, do mundo. O sal tem se tornado insípido. A luz tem sido colocada debaixo do velador. E o povo jaz em trevas. Quando, veja, presta atenção,
Quando o povo tinha uma religião dada por Deus no Monte Sinai e que Jesus Cristo se manifestou, aquele povo jazia em trevas, como ovelhas que não têm pastor. Foi isso que Jesus encontrou da religião de primeira mão, da religião de fogo, da religião que Deus tinha dado com suas próprias mãos, do que ele havia escrito nas tábuas da lei. Foi isso que ele encontrou. Foi um povo como ovelhas que não têm pastor. E o que Jesus encontra nesta hora, quando a religião que o mundo gentílico tem, sustenta, tem posto no seu pedestal, no seu castiçal. Bem fez Deus. Você sabia disso? Que Deus escolheu um lugar para fazer habitar seu nome. E seu nome não é outro senão Senhor Jesus Cristo. E quando a igreja mesclou com o Estado, com o poder monetário, com o poder religioso, com o poder do Estado, então Deus veio e tirou o nome dele do seu batismo, cegou o seu entendimento, e ela então passou a ver Pai, Filho e Espírito Santo como pessoas distintas e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto Deus não tirou o seu nome dela, ela não fez isto. Ela morreu, ela foi sacrificada, ela foi presa, mas ela batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Como a mulher, quando se casa, recebe o nome do homem, ela se torna um lugar escolhido por ele para fazer habitar o seu nome. Mas quando ela se prostitui, ele tira o nome dela. E por isso Jesus Cristo fez com que ela cresce no engano e não deixasse de ser religiosa, não deixasse de ser cristã, entre aspas, mas o seu nome não está lá mais. E ela defende com unhas e dentes, juntamente com suas filhas, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem usar o nome que os apóstolos usaram. Sem usar o nome que foi usado até 300 anos depois de Cristo. Agora isso é dracma perdida ou não é? Sim, a hora de diligência, a hora de desespero. A candeia está acesa, somos melhores. Não, pelo contrário. Muito pelo contrário. Como Jacó, Esaú tinha muito mais qualidade do que Jacó. Tinha muito mais reputação. Mas acontece que você conhece a história. Você lê a Bíblia, você sabe do que está acontecendo. Não importa que eu seja quem seja você, não há ninguém grande, não há ninguém santo, não há nenhum monte santo, não há nenhuma igreja santa. É a hora do Espírito Santo. E o Espírito Santo, sem dúvida, é essa luz. O Espírito Santo é, sem dúvida alguma, a mensagem. É através da mensagem que nós temos encontrado a dracma perdida, compreendendo os rudimentos como o batismo, a unidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a plenitude da divindade concentrada em Jesus Cristo. Mas coisas mais além. O Espírito Santo mostra, luz mostra, que ele, Jesus, fará com que sua noiva prepare-se para obter a grande fé de transladação através dos 7 trovões.
da revelação dos 7 selos. Língua estranha. É língua estranha para aqueles que não têm sido revelados. Mas a vós vos é dado conhecer o reino dos céus, o reino de Deus. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Somos pequenos. Somos tão pequenos que não podemos aparecer. Mas levamos a mensagem do Rei. Abre ela. Porque aqui vai passando a mensagem do Rei. Nessas escolas, nestas indústrias, nestes ônibus, nestes lares. Abre ela, Satanás. Porque vai aqui um pigmeu, carregando debaixo do seu braço, sob a sua quinta costela, dentro da sua alma, do seu coração. A dracma foi achada, a luz raiou, as trevas foram dissipadas. É preciso esperar em Deus. A minha esperança, Jesus, está em ti, com tua justiça coberto me vê, porque no teu sangue deveras eu vi, espero em ti, só em ti, meu Salvador, a ti glória dou, ó sim, salvação eu encontro em ti, cantar-te louvores eu para sempre vou, meu mestre, em ti confiarei, em ti confiarei. Se o diadema está completo, ela espera com paciência no Senhor. Não se confunde, não mistura sua mente, não mescla sua mente com interpretações, credos e dogmas dentro da mensagem. Sacode, sim, é claro. Mas se você está com o seu diadema completo, você sabe que é apenas esperar no esposo, descansado. Em nome de Jesus Cristo, isso te dá saúde, te dá força, te dá vigor para chegar na fita final da hora tão esperada, em nome de Jesus Cristo. Amém. No Senhor, e Ele inclinou-se para mim e me ouviu. Eu vivia neste mundo sofrendo assim nas ilusões, mas o Senhor me tirou do caminho da perdição. Na minha vida um sol raiou, ao meu Senhor
Só tu és digno de todo louvor. Do teu amor eu falarei, e este nome será sempre lembrado e nunca mais esquecerei. No Senhor esperei com paciência, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Eu sou mas o Senhor está cuidando de mim. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor, o meu pastor, está cuidando. Esperei com paciência no Senhor. No Senhor esperei com paciência, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu amor. Eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor está cuidando de mim. Eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor, o meu pastor, está cuidando.